Você já se perguntou como é realmente usar os aerógrafos da OneTools nas suas primeiras customizações de tênis? Eu também. E sinceramente, me surpreendi com o que aprendi. Hoje vou compartilhar com você as 7 lições valiosas que descobri usando esses aerógrafos. Vou falar desde o controle preciso que eles oferecem, até como eles ajudam a economizar tinta sem perder a qualidade. E o melhor de tudo, vou mostrar como esses detalhes podem transformar suas customizações. Então fica comigo até o final, porque você vai sair daqui com dicas que podem mudar a forma como você faz suas customizações de tênis. E se você não me conhece, me chamo Daniel Latin, sou especializado na técnica da aerografia e fundador do maior canal de aerografia do Brasil com mais de 30 mil inscritos e mais de 200 vídeos publicados. Hoje faço parte da TND Sneakers, a maior empresa de customização de tênis do Brasil, e fui o primeiro artista a customizar o troféu imprensa para o SBT. Se o seu sonho é se tornar um artista profissional e você está amando a ideia da aerografia, seu lugar é aqui. No nosso canal você vai aprender tudo sobre técnicas, equipamentos e truques especiais para transformar seu amor pela arte da aerografia em uma fonte de renda. Inscreva-se agora, clicando aqui embaixo, e dê o primeiro passo para realizar o seu sonho de customizar tênis usando a técnica da aerografia. Agora que você já me conhece e já se inscreveu no canal, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre as 7 coisas que aprendi usando os aerógrafos da OneTools em minhas primeiras customizações de tênis. O primeiro fator que mudou a forma como eu estava utilizando os meus equipamentos para fazer minhas customizações de tênis foi o controle preciso que eu obtive na realização dos meus trabalhos. E esse foi um dos pontos que mudou a forma como eu estava realizando meus trabalhos, sem precisar investir em um aerógrafo caro, e isso que era um dos grandes problemas na época. Quando eu conheci os aerógrafos da OneTools, foi assim, da água pro vinho, pois a maioria dos aerógrafos eu não conseguia ter um controle tão preciso quanto eu tenho hoje utilizando os aerógrafos da OneTools. Então, se você está em busca de um aerógrafo que ele te entrega um nível de precisão, opte pelos aerógrafos da OneTools. Não que ele seja melhor que os aerógrafos importados, pelo contrário, ele te entrega um nível de qualidade muito bom pelo um preço muito mais baixo do que os outros aerógrafos te entregaria. Então, ao invés de você começar, se você estiver iniciando agora, não tem nenhum aerógrafo, opte pelos aerógrafos da OneTools para ser aquela porta de entrada para você entender como funciona. Se por acaso você não gostar, tiver muitos problemas em utilizar esse equipamento e você entender que a aerografia não é para você, você simplesmente não gastou tanto dinheiro quanto poderia gastar. Agora, se você perceber que aquilo foi muito interessante, você aprendeu a utilizar o aerógrafo, viu que era aquilo que você queria, aí sim, você pode desbravar outros equipamentos, outros modelos de aerógrafos que são importados, é aí que o ticket é bem mais alto. Mas como porta de entrada, os aerógrafos da OneTools é o ideal para você que está querendo começar e precisa ter um controle preciso para fazer ali os seus trabalhos na aerografia. O segundo item é muito importante, pois ele é fácil de manusear, mesmo para iniciantes. Então, o design ergonômico dos aerógrafos da OneTools permite um manuseio confortável, mesmo para quem está começando. Isso me ajudou a me concentrar mais no processo de criação dos meus desenhos e menos na ferramenta, que é um dos problemas que muitos iniciantes enfrentam, que a tinta não sai, a tinta não está passando no bico do aerógrafo, só sai ar. Todos esses problemas devido você não entender como o aerógrafo funciona, não entender como a tinta se comporta no recipiente do aerógrafo. Todos esses fatores acabam te gerando problemas e podem acabar impedindo do seu aerógrafo funcionar corretamente. Já os aerógrafos da OneTools, eles são mais simples de utilizar. Basta você entender como preparar sua tinta. Eu sempre recomendo que você prepare sua tinta em um recipiente separado e depois coloque algumas gotas ali no seu aerógrafo para entender se ele vai pulverizar aquela tinta ou não. Quando você compra o seu aerógrafo, sempre é bom você usar ele pela primeira vez apenas colocando água, nada mais, para você entender se o seu aerógrafo veio funcionando corretamente ou se ele não veio funcionando corretamente. Se você tiver algum problema, você vai identificar logo nessa primeira etapa. Assim, quando você jogar a tinta e ele não funcionar, você vai entender que o problema ali pode ser causado pela própria tinta que você está usando. Então, leve esse ponto em consideração. Os aerógrafos da OneTools são muito simples de usar, de limpar, e você vai conseguir ali realizar os seus trabalhos com qualidade e eficiência. O terceiro item é a manutenção simples, quer dizer, resultados consistentes. Uma das coisas que me surpreendeu foi com a limpeza e a manutenção dos aerógrafos da OneTools, devido a serem muito
práticas. As peças, como você pode ver aí na imagem, elas são bem simples, não são muito pequenas, o que pode acontecer de diferentes outros modelos, que pode vir separadas e ter peças muito pequenininhas. Aqui você vai conseguir fazer a limpeza, a manutenção do seu aerógrafo muito simples e de forma muito mais rápida. Então, se por acaso você perdeu alguma peça ou ela se romper devido à utilização, você consegue substituir, pois a OneTools disponibiliza lá no site de Tudo Ferramentas essas de reposição para você poder comprar e adicionar aí no seu equipamento para continuar fazendo os seus trabalhos na aerografia. Então, o ponto mais importante aqui da limpeza, manutenção, é você entender que as peças são muito fáceis de manusear e não corre aquele risco de quebrar na sua mão devido a serem muito frágeis. As peças têm uma consistência legal, um material bem firme, sólidos, que vai permitir você fazer a manutenção do seu aerógrafo e pôr ele para funcionar rapidamente. 4. Agilidade nas técnicas de customização. Os aerógrafos da OneTools vai permitir que você consiga fazer os seus trabalhos ali utilizando diferentes técnicas, seja utilizando o stencil, seja usando a técnica do freehand para você fazer os seus trabalhos mais de forma livre e independente, devido a ele ter ali um controle do gatilho muito mais simples, muito mais sensível, o que vai permitir você entender quanto de tinta você vai conseguir soltar para fazer os seus trabalhos, seja ele um trabalho mais delicado ou apenas uma pintura mais uniforme e homogênea. Então, utilizando os aerógrafos da OneTools, a agilidade na utilização das técnicas é um ponto bem interessante e eu percebi que mudou a forma como eu fazia os meus trabalhos. Então, se você está em dúvida qual modelo de aerógrafo optar, comece optando por um dos modelos da OneTools, que eu tenho certeza que você vai gostar para fazer os seus trabalhos na aerografia. O quinto item é economia de tinta sem perder qualidade. Esse é um dos pontos que eu acabei notando. Assim, ele não é tão perceptível para quem está começando, pois não tem um ponto de referência. Mas devido a eu já ter usado diferentes modelos de aerógrafos, utilizado diferentes formas de fazer os meus desenhos, seja no freehand ou utilizando stencil, eu acabei entendendo que os aerógrafos da OneTools, quando eu comprei lá o meu primeiro aerógrafo, há uns 4 anos atrás, eu percebi que eles me ajudavam a economizar um pouco de tinta para fazer os meus trabalhos. Então, eu não precisava encher o recipiente lá, 7 ml de tinta, para fazer o trabalho. Eu utilizava apenas 1 ml, 2, às vezes algumas gotas, que era o suficiente para fazer um efeito, uma textura, ou realizar o meu trabalho por completo em si. Então, você entendendo como utilizar o aerógrafo, como preparar sua tinta, os aerógrafos da OneTools vai te ajudar a poupar material, pois ele vai propiciar a aplicação dessa tinta de forma objetiva na sua superfície, garantindo que com menos camadas de tinta ele tenha uma cobertura por completo. 6. Menos erros, mais criatividade. O controle preciso e a facilidade de uso me deram confiança para experimentar novos estilos de desenhos, reduzindo significativamente os erros que eu costumava cometer com outros equipamentos. Como eu disse no ponto anterior, devido ao aerógrafo ser muito mais simples de usar, ele permitir que você poupe um pouco mais de tinta, pois ele tem ali um sistema de controle preciso para você fazer a aplicação da sua tinta de forma mais simplificada. Você vai remover a maioria dos erros que a maioria dos iniciantes cometem. Manchas na sua pintura, traços mal feitos, todos esses pontos são muito mais corrigidos devido você ter o melhor controle ali no seu aerógrafo, a fluidez da tinta ser melhor. Claro, isso você vai ter que entender um pouco mais de como preparar sua tinta, mas a maioria das tintas você vai conseguir utilizar no seu aerógrafo e esses são pontos que vai unificar um com o outro mais o equipamento e você vai conseguir evitar a maioria dos erros que alguns iniciantes cometem quando está usando o aerógrafo pela primeira vez. Ideal para trabalhos longos. Isso significa que o seu aerógrafo ele tem um design bem arrojado, bem legal, que vai propiciar você utilizar o seu aerógrafo por longas durações. É muito comum a gente sentir dor aqui, ó, nesse dedo, pois é o que a gente usa para apertar o gatilho, e também aqui, ó, nessa parte da mão, na parte de trás do dedão aqui. Esses são 2 pontos que acaba incomodando muito se o seu aerógrafo ele não tiver um design correto e o peso ideal, pois imagina você segurar um aerógrafo muito pesado por longo tempo, isso vai acabar cansando a sua mão devido você tanto fazer o movimento e também apertar o gatilho. Então, como os aerógrafos da OneTools ele tem molas sensíveis e foi projetado com o peso ideal, você não vai sentir esse problema quando estiver utilizando para fazer os seus trabalhos. E esse daqui é um ponto que eu falo aqui que faz total diferença quando você vai escolher o seu aerógrafo. Eu tenho aqui alguns modelos
modelos que são um pouco mais pesados e eles acabam incomodando depois de um certo tempo. Mas nada que comprometa a qualidade do trabalho. É mais se você não tiver experiência, você vai sentir esse desconforto num tempo mais reduzido ainda. Então isso acaba podendo prejudicar ali a sua experiência na hora de realizar os seus trabalhos. Esses foram as 7 coisas que aprendi usando os aerógrafos da Vantus nas minhas primeiras customizações de tênis. Se você está começando agora, já sabe que o controle preciso e a facilidade de uso vão te dar uma vantagem enorme. Além disso, a manutenção simples e a economia de tinta ajuda muito no dia a dia. Sem falar na flexibilidade e na durabilidade que são perfeitas para quem curte trabalhos mais longos. Agora que você conheceu as 7 coisas que aprendi usando os aerógrafos da Vantus em minhas primeiras customizações de tênis, veja quais são os 6 estilos de customizações de tênis que só funcionam no Instagram, mas não na vida real. Acesse agora, clicando no card aqui da sua tela.